Um pequeno livro antes de Hebreus, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 3. Quem não tem a Bíblia, pode escutar. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvessemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, Salvador, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. Isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Só isso que vamos ler, pedindo o auxílio e a bênção de Deus sobre a sua palavra. No que acabamos de ler, Deus deixa claro que Ele quer a salvação dos pecadores. Deus quer salvar pecadores como nós, como eu e você. É o desejo de Deus. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esta é uma verdade preciosa, mas também é solene, porque isto nos diz muita coisa, que da parte de Deus não há nenhum impedimento para a sua salvação. E isto nos mostra que cada pessoa ainda não está salvo, porque o problema está do lado dela. Da parte de Deus, como nós vamos ver, há disposição, não somente disposição, mas Deus fez tudo, preparou tudo o que era necessário para você e eu sermos salvos. Isto vai para um outro ponto mais solene. E se você um dia, meu amigo, se perder, se você um dia abrir os seus olhos no inferno, você vai abrir lá e os primeiros momentos, o impacto, você vai saber, eu não deveria estar aqui. Deus fez de tudo para livrar a minha alma do sofrimento que agora eu começo. Mas eu não aproveitei. Mas eu espero de todo o meu coração que não seja o destino de ninguém aqui abrir os seus olhos no inferno, um lugar que não tem retorno, não tem saída, mas sofrimento eterno. No que acabamos de ler, nós vemos o desejo de Deus na salvação. E vamos ver alguns pontos importantes aqui. Primeiramente, a salvação é uma necessidade. Notaram? Por que é uma necessidade? Porque nós lemos como Deus nos vê. As pessoas e muita gente não estão preocupados com a sua salvação porque não têm visto
como Deus realmente lhe vê. Ela tem uma visão própria de si. Ela tem uma visão de outras pessoas a respeito dela. Mas será que todos aqui, nesta reunião, sabem realmente como Deus lhe vê? E é o que temos aqui. E eu vou lhe adiantar, a notícia não é boa. Não é só você. Eu estou incluído nesta lista. A situação é tanta, é tão grave, que, em resumo, Deus vê o pecador perdido. Perdido dos pés à cabeça. O pecado atinge o pecador, a pessoa, por completo. A sua mente, o seu coração, o seu desejo, a sua vontade. O pecado é como um veneno que está alastrado e grudado em todo o ser humano. Os seus atos, os seus pensamentos, as suas atitudes. Mas será que você vê algum cartaz por aí, algum outdoor, falando a respeito do interior das pessoas? Não. Normalmente eles colocam as pessoas mais bonitas, mais atraentes fisicamente. E colocam lugares lindos. Mas ninguém está dizendo como Deus vê. É necessário abrir este livro, o livro de Deus, e ouvir o que Deus está dizendo a nosso respeito. E o que Ele está dizendo? Insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. As pessoas podem ser muito espertas, sábias, inteligentes para as coisas desta vida. Pode administrar uma empresa com 200, 300, 400, 1000 e muito mais funcionários. Mas na obra da salvação, no assunto espiritual, Deus considera cada pecador insensato. O que Deus está querendo dizer com isso? No assunto da salvação, é eu que dito as regras. É eu que falo. Não é o pecador que se apresenta com os seus méritos, com que ele está acostumado a lidar com o mundo, com a família, com os negócios. O pecador, ele tem que chegar humildemente na presença de Deus e ouvir o que Ele está falando, não o que Ele tem para dizer para Deus. O que é uma pessoa insensata? Não é muito difícil. Uma pessoa nécia, mas é mais do que isso. É uma pessoa cega. No assunto da salvação, no assunto como Deus vê o pecado arruinando a vida daquele pecador, ele não somente é cego neste assunto, mas também ele não quer enxergar. Ou é cego neste mundo fisicamente que não quer enxergar? Mas no assunto espiritual, os cegos espiritualmente não querem enxergar. Querem continuar cego. É por isso, meu prezado ouvinte, que Deus, através do Evangelho, vem batendo na porta dos corações dos pecadores, para mostrar que este caminho, como diz aqui, insensato, de desobediência, e ele diz aqui algo odiosos e odiando uns aos outros. Ele está dizendo que o pecador odeia a si mesmo e odeia os outros. Será que Deus está falando alguma coisa que não está falando de nós?
É por isso, diante desta grande necessidade, Deus, Ele se apresenta como o Salvador destes pecadores. A origem para a nossa salvação está em Deus, como nós acabamos de ler aqui. Deus, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens. Quer dizer, Deus Ele se dispõe a nos salvar, não porque nós somos bons, porque Ele viu alguma coisa. Tem grande parte má no pecador, mas tem também uma parte boa. Então, em virtude dessa parte boa, eu vou salvar estes pecadores. Nós não lemos isto. Nós lemos que a salvação de Deus está baseada unicamente na sua benignidade. Ou seja, o amor de Deus é fruto da sua bondade. Ele decidiu amar pecadores, porque Deus é amor. E Deus, sendo amor, Ele nos amou neste estado, neste mesmo estado terrível de pecadores condenados por Deus, com uma disposição de salvar. É por isso que Deus está se apresentando aqui como Deus Salvador. A salvação, a origem da salvação é Deus. Não tem nenhum ser humano. Pode ser missionário, pastor, padre, e tenha o clero que tiver. Não tem um homem que tenha poder para dar salvação a outras pessoas. Nem a água do batismo, nem a igreja. Também você vindo até a frente para colocar as mãos sobre a sua cabeça. Eu não posso transmitir salvação, nem outros irmãos aqui, nem todos juntos. A salvação vem do Senhor. A origem da nossa salvação está em Deus. Mas nós vemos aqui, mais do que isso, o meio da salvação. Qual é o meio da salvação? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Obras más, todos vão concordar, isto não pode agradar ninguém, e muito menos a Deus. Mas Deus não está falando de obras más aqui nesse versículo, Ele já falou no anterior, Ele está falando de obras boas, obras justas, que todos diriam, se tem alguém que vai para o céu pelas suas obras, é esta pessoa. Mas Deus está dizendo, não, nem esta pessoa vai para o céu. Mas então, como a gente vai para o céu? Está aqui. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Ele está falando de salvação, de pessoas salvas, que Deus salva e salvou pessoas, segundo a sua misericórdia, nos salvou. A misericórdia de Deus. Mas diz mais o versículo, e abundante nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus, a salvação nasceu no coração de Deus. Agora, Deus apresenta o meio que Ele usou para preparar a nossa salvação. Porque a nossa salvação, meu prezado ouvinte, tem um preço. Porque Deus, para nos salvar, tinha que lidar com os nossos pecados, com os seus pecados, com os meus pecados, com os pecados que você mesmo cometeu na sua vida, que eu cometi. Ele não simplesmente
vai colocar os pecados para debaixo do tapete, como as pessoas fazem? Esquecer? Alguém teve que sofrer no nosso lugar. Ou seja, alguém teve que pagar o preço. A Bíblia nos apresenta um único que fez isto por nós. Em nenhum outro há salvação, diz as Escrituras. Porque debaixo dos céus, nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nós temos aqui a pessoa que fez isto. O Senhor Jesus, o Filho de Deus. Aonde ele fez isto? Fora de Jerusalém, há 2000 anos atrás, ou quase 2000 anos atrás. Esta pessoa que veio do céu, o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, entre dois malfeitores, sozinho, ele estava tomando o seu lugar, o meu lugar, na presença de Deus, Deus do qual o pecador tem as suas dívidas, Deus do qual conhece a sua vida, a minha vida, todos os nossos pecados. E as Escrituras diz que aquela pessoa bendita lá sobre a cruz morreu por nossos pecados. E que o justo padeceu por nós, os injustos, para nos levar a Deus. Mas ela diz mais. Diz que Cristo, que não tinha pecado, levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. A morte de Cristo é uma obra de substituição, uma obra de redenção, uma obra em que Ele tomou o nosso lugar sobre aquele madeiro, sofrendo mais do que os cravos, a coroa de espinho, mas a Bíblia diz que Deus no céu, o fez pecado por nós sobre aquela cruz. Que ao Senhor agradou moê-lo. Sabe o que é moer? A Bíblia procura usar linguagem que nós possamos assimilar um pouco dos sofrimentos da obra de Cristo na cruz. Diz que ao Senhor que você tem aqui, dos seus pecados, ao Senhor agradou moê-lo, se agradou em moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se pôs por expiação do pecado, para tirar o pecado. Ninguém estava vendo o que ele estava sofrendo na cruz. Podiam ver ali um homem naquelas trevas pendurado, dizendo aquelas palavras: Deus meu, por que tu me desamparaste? Mas ninguém podia entrar nos sofrimentos de Cristo. Por quê? Ali, meu amigo, ali está todo o segredo para a tua salvação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ali estava sendo preparado a obra da salvação. O que diz mais aqui? Justificados pela graça. Deus, Ele tem uma salvação de graça para você. Não porque é uma coisa barata, é porque você e eu, nós não podemos pagar. Ela é cara demais. E alguém já pagou.
Por isso que você, amigo, você pode receber de Deus a salvação gratuita pela fé, porque o preço está pago. Você pode confiar numa pessoa sabendo, este pode me salvar. Foi Deus que o escolheu, foi Deus que o enviou, foi Deus que cobrou nele eficazmente, completamente, porque lá na cruz disse, vivo ainda, que está consumado. Cristo esgotou todo o cálice de juízo divino, vivo. Ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nem o peso dos nossos pecados, o juízo divino, esgotou aquela pessoa. Ele estava vivo, forte, poderoso. Ele teve que autorizar a morte para levar ele. Senão a morte não podia levar ele. Ele ia continuar vivo ali na cruz. Esta pessoa é salva. Será que você não tem coragem de confiar nele? Você não sente a necessidade de um Salvador assim? Você está disposto a perder a sua alma por coisas que estão passando, estão escorrendo pelos seus dedos como azeite, e parte da sua vida já foi, e talvez quanto resta? Por segundo no mundo, morre 2 a 3 pessoas, por segundo. Nós estamos aqui meia hora, pelo menos desde que começamos. Quantas pessoas já morreram? Em 1 hora morre 10.000 pessoas. Uma hora vai chegar a nossa vez. Esta salvação é necessária. Você precisa estar preparado. Deus quer salvar, como você tem ouvido. A salvação está preparada. Deus não só quer salvar, existe um meio de salvação. Você pode ser salvo. Deus quer mudar a sua vida aqui, para mudar o seu destino na eternidade. Se a sua vida não muda aqui, o seu destino também não muda na eternidade. Mas quem faz esta mudança é Deus, através da salvação que Ele preparou. Eu espero que você aproveite esta noite. Não desperdice a sua vida, meu amigo. Porque tudo que há neste mundo não vale a pena. Perder a alma por coisas tão passageiras. Talvez você não queira deixar alguma coisa para ser salvo, mas vai chegar uma hora que você vai deixar. Obrigado. Você vai ser obrigado a deixar e vai partir para a eternidade. E como eu disse, que será abrir os olhos no inferno, num lugar que é tarde demais. Espero que não seja esse o seu destino, mas que você aproveite desta grande salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.